Paz do Senhor, amém a todos que estão me assistindo nesse momento. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a grande tribulação, que é um assunto muito procurado por muitas pessoas, muito interessante, até porque é o estágio final do que está próximo de acontecer, que é o reinado de Jesus Cristo, o milênio, ou então um novo céu e uma nova terra, que vai ser uma vida eterna com Deus, em que muitos serão julgados e vão para o inferno, e que muitos irão para o céu e receberão muitos galardões. Então, hoje eu vou estar falando sobre a grande tribulação, quarto episódio da nossa minissérie sobre os últimos dias da história humana. Fique até o final e aprenda da palavra do Senhor. Bom, como nós sabemos, a grande tribulação durará 3 anos e meio. Isso porque a tribulação é dividida em duas partes e dura por 7 anos juntas. A primeira parte é simplesmente uma tribulação e a segunda parte é simplesmente uma grande tribulação. Essa grande não é à toa. É muita coisa ruim que vai acontecer que vai ficar 10 vezes pior que agora. Vai ficar 20 vezes pior que a tribulação. Vamos ler a palavra do Senhor lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 15. E vamos ler o que está escrito lá, para entendermos mais sobre essa grande tribulação terrível que virá sobre a terra. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça tirar coisa alguma da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Se você for ler o contexto, vai acontecer muita coisa ruim. Uma aflição terrível que virá sobre a terra, que a palavra de Deus diz até nesses detalhes tão mínimos, vão ser importantíssimos. Quem estiver no telhado não desça para buscar algo. Quem estiver, inclusive até mesmo na Judéia, que fujam para os montes. Por que eles vão sair da Judéia para os montes? Porque uma aflição 10 vezes pior do que o dilúvio, uma aflição nunca vista, nunca jamais vista e que nunca mais será vista, vai assolar essa terra. E no início desse texto, quando a palavra de Deus diz, quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, isso é o anticristo, que vai estar no templo de Israel, aquele templo. O templo que estou falando é o templo que foi destruído e que está sendo reconstruído secretamente atualmente, feito para o Messias. Isso porque nós devemos saber que os israelitas e os de Jerusalém, eles na verdade não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. E o que acontece? Eles ainda estão esperando o Messias. Eles vão acreditar que esse anticristo é o verdadeiro Cristo, é o verdadeiro Messias, é o verdadeiro Salvador do mundo que vai trazer a paz sobre a terra. Eles vão acreditar que ele será e vão construir o templo justamente para ele, para a adoração dele. As pessoas vão ficar simplesmente cegas. Então as coisas vão ficar tão terríveis que você não vai poder se mexer do lugar. E se puder se mexer, vai ter que ir para os montes. Para você ter ideia de quão terrível vai ficar esta terra quando se começar a grande tribulação, que nem se compara à tribulação. A tribulação vai até ser um momento pacífico, entre aspas, porque muitos vão ser enganados, muitos vão ser condenados automaticamente. Mas a grande tribulação vai ser terrível. E você que quer continuar esse estudo, vamos agora para o livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 5, e vamos ler a palavra do Senhor. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Se você sabe o que é uma dor de escorpião quando fere o homem, ou pelo menos tem noção do que é, vai entender que as coisas vão ficar tão terríveis, virá uma assolação, um tormento sobre a terra, gafanhotos. Eles vão ter um poder como o poder de escorpiões. Eles não vão fazer dano a simplesmente nada. Somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Ou seja, a terra vai ficar perfeita. Só os homens vão ser atormentados.
Esse tormento vai ser por 5 meses como de escorpião, eles vão procurar a morte. Muitos vão querer até tentar se matar, mas não vão conseguir. Porque o que vai seguir eles, na verdade, não é a morte, sim o tormento. Isso porque, como dizem algumas pessoas, entre aspas, a morte é como se fosse acabar com uma dor, acabar com um tormento. Mas é isso mesmo que Deus não vai permitir. Esse tormento aqui vai ser em vida, vai ser sentido na carne. Você vai querer passar por isso? É melhor não. Vamos agora para o versículo 21 desse mesmo capítulo e deste mesmo livro e vamos ler a palavra do Senhor. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. O coração desses homens vai ficar ainda mais endurecido, vão simplesmente blasfemar, e blasfemar, e blasfemar mais contra Deus, contra o Senhor. Eles vão simplesmente ter mais vontade ainda de matar os cristãos, vão ter mais vontade de queimar as Bíblias. Quantas Bíblias não vão ser queimadas na grande tribulação? Quantos cristãos não vão ter sua cabeça cortada? Quantos cristãos não vão ser comidos por leões? Quantos cristãos não vão ser torturados? Mas como assim? Ainda haverão cristãos depois do arrebatamento? Sim. Muitos vão se arrepender só depois do arrebatamento. E vão ter que passar por essas coisas terríveis para poder ter a salvação. Coisas terríveis. Inclusive eu li num desses episódios sobre os últimos dias da história humana, sobre o texto que fala que muitas pessoas serão salvas na grande tribulação. Muitos realmente vão ser salvos. Mas nós é melhor que sejamos salvos agora, porque nós temos chances agora, porque a palavra do Senhor está sendo pregada agora para nós, que venhamos receber e tomar uma atitude imediatamente, antes que seja tarde demais para nós, cristãos, e para até mesmo afastados da presença do Senhor. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29, e aqui nós vamos ler a palavra do Senhor. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Esse será um dos acontecimentos que vai anteceder a segunda vinda de Deus, do Filho de Deus. Isso porque Jesus Cristo virá uma primeira vez para arrebatar a sua igreja da terra, e vai vir uma segunda vez para julgar e guerrear contra os ímpios que habitam na terra, contra o anticristo, contra a besta, contra o falso profeta. Contra a besta que veio da terra e contra a besta que veio do mar. O mar significa que são nações. E muitas nações. Ok? São dos acontecimentos. Agora vamos para o versículo 24 e vamos ver o que está mais escrito sobre mais uma coisa que vai acontecer na grande tribulação. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Até os escolhidos vão ser enganados com tamanhos milagres, prodígios que os falsos cristos, os falsos profetas, o anticristo, o falso profeta, a besta que veio da terra, vai fazer. Muitos vão olhar e ver verdadeiramente é o Filho de Deus, é o Emanuel. Mas na verdade, não. Na verdade, é o poder do diabo. São enganosos, são sinais enganosos que vão enganar muitos até escolhidos de Deus, que Deus escolheu. Não foi que homem escolheu, não foi que o diabo escolheu, que Deus escolheu, vão ser enganados. A enganação, a apostasia da fé, o aumento das mentiras, o aumento da perseguição cristã, uma aflição mundial, universal, vai ser tão grande que as pessoas vão ser enganadas, vão ter o seu coração endurecido, vão blasfemar cada vez mais contra o Senhor, vão receber a marca da besta 666 na sua testa e na mão direita, e vão sofrer terríveis consequências e virão ao inferno e, infelizmente, serão atormentadas eternamente. É o que nós não desejamos para nenhum de nós, mas não temos como não dizer que muita gente vai passar por isso, infelizmente. Que muita gente está passando, infelizmente. Agora, vamos voltar para o livro de Apocalipse. Vamos para o capítulo 11, o versículo 2, livro de Apocalipse, porque é o livro que mais diz sobre tudo o que vai acontecer nos últimos dias da história humana, enfim, sobre o Apocalipse, sobre a grande tribulação, sobre a tribulação, sobre o arrebatamento. Vamos ler a palavra do Senhor. Deixe o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses.
Olha só, esses 42 meses, essa cidade santa é Jerusalém. Jerusalém vai sofrer por 42 meses, 3 anos e meio. O anticristo, governador global, vai simplesmente querer guerrear contra Jerusalém e ainda vai vencer. Simplesmente vão pisar na cidade. Pisar na cidade. Agora, por que vão pisar na cidade? A cidade foi escolhida por Deus. Como é que vai acontecer uma coisa dessas? Porque foi permitido ao anticristo, ao diabo, a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, que matassem os santos. Isso aqui é até mesmo para abrir os olhos de Jerusalém, de Israel, porque muitos vão acreditar que ele é o Messias, mas na verdade ele vai assolar essa terra essa que ele vai fazer um tratado de paz. Ok? Quero que você entenda isso também, que faz parte. Agora vamos para o capítulo 17, do versículo 16 ao 17. Vamos ler a palavra do Senhor. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento, e tenham a mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Ou seja, uma enganação que na verdade era o julgamento de Deus contra uma igreja apóstata, prostituta, que se rebelou verdadeiramente contra as palavras do Senhor, contra a palavra de Deus, contra o evangelho, contra o cristianismo. O que vai acontecer? Muitos vão pensar que esse Cristo, esse falso Cristo, esse anticristo, vai ter uma mesma ideia de Deus, é isso. E é assim que Jerusalém vai ser enganada, é assim que muita gente vai ser enganada, é assim que muita gente que até crê em Deus, que mesmo assim vai ficar na terra, porque não faz a sua vontade, vai pensar que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Vão ter a mesma ideia, mas na verdade é para que se cumpra a palavra de Deus, para que a besta tenha o seu reino por 7 anos. E tudo isso com o propósito final, de nós cristãos finalmente estarmos com o Senhor eternamente no novo céu e numa nova terra. E infelizmente o ímpio no seu tormento eterno. O inferno não foi feito para pessoas, o inferno foi feito para o diabo e seus demônios, mas acabou dessa forma, vai acabar dessa forma, infelizmente. Infelizmente. Ok? Agora, vamos continuar aqui no livro de Apocalipse, vamos voltar para o capítulo 11, porque ainda tem mais coisas lá, no versículo 8 e no versículo 11. Vamos ler primeiramente o versículo 8. E jazerá o seu corpo morto na praça de grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor também foi crucificado. São duas testemunhas que vão profetizar por 1260 dias vestidos de pano de saco. São testemunhas, duas testemunhas que serão enviadas à terra para evangelizar, querendo as pessoas ou não querendo. Eles vão falar, eles vão ser até mortas, mas no versículo 11 o que está escrito? Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. Naquela mesma hora vai acontecer até um terremoto, e vai cair a 10ª parte da cidade, e vão ficar mortos 7.000 homens. A Bíblia está dizendo, olha só, a Bíblia está dizendo o número exato. Veja o contexto e você vai entender. A Bíblia está dizendo o número exato do que vai acontecer futuramente. A Bíblia está dizendo até mesmo quem vai morrer nesse terremoto. É um terremoto que vai acontecer quando as duas testemunhas ressuscitarem. Os desviados, os afastados, que não vão querer voltar para o Senhor, vão saber do que a Bíblia está falando. Você vai ver lá no jornal. 7.000 homens mortos com terremoto, e aquelas duas testemunhas voltaram à vida, simplesmente não sabemos como. Você vai ver. Se você não quiser ver essas coisas, se converta, volte para o Senhor, enquanto há tempo, porque o arrebatamento da igreja está próximo. O primeiro vídeo dessa minissérie, os últimos vídeos da história humana, eu falei sobre todos e dos muitos sinais que vão anteceder a volta do Senhor. Assista e veja que muitos deles já estão se cumprindo. Veja como referência a ciência comprovando a Bíblia através daquele relógio aquele relógio do juízo final, que está em 90 segundos já.
Use como base as coisas que estão acontecendo agora. Entenda, volte para o Senhor enquanto há tempo. Se você não voltar ao Senhor, você vai ver essas coisas. Você vai sofrer. Você vai ser atormentado por 5 meses. Por gafanhotos que vão ter o poder. Um poder tão alto, até mesmo de um escorpião quando fere um homem. De tão terrível que as coisas serão. Fica essa palavra de evangelização para você, que está afastado e desviado da presença de Deus, mas que volte imediatamente. E vamos continuar aprendendo aqui da palavra do Senhor, né? Vamos para o livro de Jeremias agora, lá para o livro do profeta Jeremias, capítulo 25, no versículo 31, e vamos ler a palavra do Senhor. Chegará estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrar em juízo em toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Do que está falando esse versículo? Se você vai ver o contexto, você vai entender que esse versículo está falando da guerra que Deus vai fazer. Inclusive é um dos nossos episódios da nossa minissérie Os Últimos Dias da História Humana, em que vai acontecer o julgar e o guerrear do Senhor. Uma última guerra, um último guerrear, um último julgar que Deus vai fazer, em que os ímpios serão entregues a Ele e serão mortos. Quando acontecer a segunda vinda do Senhor, Jesus Cristo vai jogar a besta que veio do mar do inferno, vai jogar a besta que veio da terra no inferno e vai matar todos os ímpios. E o anticristo também será lançado no inferno. É disso que está falando aqui. Ele vai entrar em contenda com as nações. E vai simplesmente entrar em juízo com toda a carne. Como está escrito aqui na palavra do Senhor. E muitos ímpios vão morrer. Você não vai querer passar por isso. Você não vai querer ser um soldado do anticristo. Você não vai querer ser esse ímpio que vai morrer simplesmente com o Senhor no soprar da sua boca, soprar do seu lábio e matar os ímpios. E eles irem direto para o inferno. Você não vai querer passar por isso. Volta enquanto é tempo. Vigia e ore enquanto é tempo, para que não venhamos passar por tantas aflições que vão acontecer aqui nesta terra. De Apocalipse, capítulo 19, nosso último texto, versículo 20, que está escrito assim: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Isso aqui vai acontecer no finalzinho da grande tribulação. Isso aqui vai acontecer. Eles dois vão ser lançados ao inferno e vão para um ardente lago de fogo e com enxofre. E você não vai querer acompanhá-los. Você não vai querer estar com o anticristo e com o falso profeta. Você não vai querer. Se esforce enquanto é tempo. Novamente eu repito, volta enquanto é tempo, vigie enquanto é tempo, ore enquanto é tempo, faz o id enquanto é tempo, prega enquanto é tempo, evangeliza para as pessoas enquanto é tempo, para os teus amigos, para os teus familiares, para a tua parentela, enquanto há tempo. Ide e pregai o evangelho sobre todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça o id que Jesus mandou. Aqui estarei encerrando esse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. E no próximo episódio, eu ainda não vou estar falando sobre o que vai acontecer depois da tribulação. Eu vou fazer um episódio especificamente sobre o anticristo. Sobre o que ele vai fazer, como ele vai fazer. Ok? Até o próximo vídeo.